Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora a gente vai ver um assunto aí da eletricidade, um assunto bastante importante que é força elétrica, lei de Coulomb. Bom, então, para começar, vamos lembrar alguns conceitos. A gente sabe que cargas elétricas de mesmo sinal, elas se repelem, cargas elétricas de sinais opostos se atraem, ok? Agora, qual exatamente o valor dessa força? Como que a gente pode calcular o valor dessa força? Através aí da lei de Coulomb. Então, o que acontece é o seguinte, se você tem duas cargas elétricas puntiformes, o que são cargas elétricas puntiformes? São aquelas cargas cuja dimensão é desprezível, tá? Como se fosse um pontinho realmente. Então, duas cargas puntiformes que estão distantes uma da outra, uma distância r, a gente pode calcular a força elétrica entre elas por essa expressão K, Qzão, Qzinho sobre R quadrado, tá? Esse K é a constante aí da eletrostática. Uma forma que você pode encontrar esse K é 1 sobre 4π ε0. Esse ε0, pessoal, é uma constante chamada permissividade elétrica, tá? E no vácuo, até colocar aqui que é o K0, né? No vácuo, 9/10 a nona em unidades do sistema internacional, tá certo? Então, você pega esse K, multiplica pelo módulo das cargas, Qzão e Qzinho, e divide pelo quadrado da distância entre elas, ok? Como que você vai marcar o sentido dessa força? Se você tem cargas de mesmo sinal, ou as duas positivas ou as duas negativas, você vai ter o quê? Uma repulsão. Se você tem cargas de sinais opostos, ou positiva negativa ou negativa positiva, você vai ter uma atração. Aqui um comentário, pessoal, interessante, que é o seguinte. Essa expressão da lei de Coulomb, ela é muito parecida com a expressão da lei da gravitação universal, que se você não lembra, a gente tem uma aula aí, depois você dá uma olhadinha, que fala exatamente sobre esse assunto, certo? Porque a força de atração gravitacional é Gzão emão eminho sobre R quadrado. Muito interessante, né? Duas coisas que a princípio não tem nada a ver uma com a outra, terem essa similaridade aí na expressão, tá? Agora, pessoal, além dessa similaridade, a gente tem diferenças fortes entre as duas, né? Então, só para você saber, essa constante K da eletricidade, ela depende do meio. Como eu disse para vocês, no vácuo, 9/10 a nona, se você muda o meio, você vai mudar também a constante. Para a gravitação, o Gzão é universal, não importa em qual lugar do universo você esteja, a constante Gzão é sempre o quê? 6,67 10 a menos 11, tá? Uma outra diferença que tem, apesar do formato parecido dessa com a gravitacional, é que a força elétrica pode ser tanto de atração como de repulsão, que nem a gente falou agora há pouco. Enquanto que a força gravitacional é sempre uma força de atração, tá certo? E um último comentário aqui, né, comparando aí as duas forças, se você pegar mais ou menos as situações equivalentes, tá? Você vai perceber que a força elétrica, ela é bem maior do que a força gravitacional. Então, por exemplo, você pega aí 2 elétrons, tá? Se você pegar aí calcular a força elétrica que há entre eles, no caso aí de repulsão, né, porque são 2 elétrons, comparar com a força de atração gravitacional, a força elétrica tem uma intensidade bem maior, tá certo? Então, lei de Coulomb, K, Qzão, Qzinho sobre R quadrado, mesmo sinal repele, sinais opostos atrai. Ok, pessoal? Valeu, obrigado. Até a próxima.